Dando sequência aí ao vídeo, para você que está assistindo esse vídeo e não viu o primeiro, então eu sugiro aí vocês dar uma olhada no primeiro vídeo para poder acompanhar aí a sequência do raciocínio. Como eu falei anteriormente no vídeo, né, nós vimos lá como determinar a potência média trifásica, né? Agora, usando o mesmo raciocínio, né, vamos aqui tentar buscar aí conhecer, né, como calcular a potência reativa trifásica. Então, considerando aqui, né, vamos ficar que cada ângulo, né, cada argumento desse do seno representa aí a diferença entre a fase da tensão menos a fase da corrente, e também levando em consideração lá daquele conceito da potência complexa, que a parte que envolve, que está relacionada ao seno do ângulo, né, está associada aí à potência reativa, né? Quando se fala do cosseno, está associado à potência média. Então, a potência reativa, né, trifásica, ela é o somatório das potências reativas de cada fase. Então, a potência reativa de cada fase pode ser obtida dessa forma, pegando lá o produto da fase A vezes a corrente da fase A, multiplicando aí pelo seno do ângulo de fase, né, que é o ângulo a diferença aí entre o ângulo da tensão e da corrente. Colocando em termos um pouco mais formal, né, representando aí de forma matemática, assim, de uma forma mais formalizada, né, então temos que a potência reativa, né, ela pode ser dada aí, né, pelas grandezas aí no domínio da frequência, extraindo aí o termo imaginário, né, desses produtos aqui, né. Então, como na potência média ela é a parte real, né, do produto, né, dos fasores de tensão e corrente de fase, então na potência reativa temos aí que ela vai ser a parte imaginária desse produto aí, desses fasores entre tensão de fase e corrente de fase conjugada. De modo semelhante ao que foi feito lá anteriormente, né, isso aí vocês vêem no vídeo anterior, caso levando em consideração aí, né, uma possível diferença de potencial entre o neutro da carga com o neutro da fonte, então podemos representar a expressão dessa maneira. Então, separando aí os termos, né, temos aí uma expressão mais completa, e levando em consideração que estamos analisando um circuito trifásico equilibrado, onde se sabe que a soma das correntes, né, das fases, elas são nulas, então a potência, né, o somatório das potências, né, reativas de cada fase, ela resulta aí na parte imaginária da soma dos produtos aí dos fasores de tensão e corrente de fase, ficando aí representado dessa forma, né, que a potência reativa trifásica, ela é a parte imaginária do produto aí, da soma do produto desses fasores aí. Beleza. Até aqui não temos assim uma relação muito direta com relação ao uso do atímetro, olhando só para essa expressão aqui. Como eu havia dito anteriormente a respeito que eu ia mostrar o fasor de tensão, então nós temos aqui uma representação aí das tensões de fase, de linha e das correntes também, né? Então é uma representação de forma genérica, mas aqui está retratando aí como os fasores, né, ficam dispostos, né? Isso considerando aí um circuito trifásico equilibrado. Então, considerando aqui no caso, né, que em azul nós temos aí as tensões de fase, em preto nós temos as tensões de linha,
E em vermelho nós temos as correntes, né, de linha. Como nós estamos trabalhando aí em um circuito cuja carga ela está conectada em estrela, né? Então temos essas representações aí. Um dado relevante, né? Considerando que a fase ela está na referência e que a relação entre a fase de linha com relação a relação entre o fasor que representa a tensão de linha com o fasor que representa a tensão de fase, elas estão relacionadas de um ângulo de 30 graus. Ou seja, a tensão de fase, né, em um circuito, uma carga, né, em que a carga ela é fechada em estrela, a tensão de linha desse circuito está adiantada da tensão de fase de um ângulo de 30 graus. Considerando aqui o sentido de giro de sequência positiva, né? Então nós temos essa configuração aí. E aqui, né, está a representação matemática de cada fasor desse. Então as grandezas aqui estão no domínio da frequência. Então o fasor que representa a tensão na fase A, ela tem aí um módulo que representa a tensão da fase, seguida de um ângulo de 0 graus, que é a referência aqui. E como eles são equilibrados, né, então os fasores, né, eles são eletricamente defasados de 120 graus. Isso vale também para as tensões de linha, né, elas também são defasadas de 120 graus. E existe uma relação aqui, né, entre a tensão de linha e a tensão de fase que é de um fator aqui de raiz de 3. E aqui nós temos aqui, né, eu considerei aqui um ângulo φ, né, que é a diferença aqui entre o ângulo da fase de uma das fases em relação ao ângulo da corrente naquela mesma fase. Como é equilibrado, né, essa diferença é igual para todos. Porém, essas correntes também, por estarem equilibradas, elas são também defasadas entre si de 120 graus. Então, por isso elas são representadas aqui dessa maneira. Agora que, né, tivemos essa abordagem aí, né, representando a disposição lá dos fasores, nós podemos começar a trabalhar um pouco aqui para buscar aquilo que eu propus no início, que é apresentar uma expressão matemática que vai nos permitir calcular, obter, né, o valor da potência trifásica reativa por meio da leitura, né, de watímetros, né, embora eles sejam utilizados para medir potência média e não potência reativa. Mas existe uma maneira, né, isso através de manipulações matemáticas, que é possível utilizar o watímetro para obter o valor da potência reativa. Então, tomando aí como referência, tomando aí como base aí a fase A, né, uma das fases, né, eu estou considerando aí a fase A, né, que está representada pela potência reativa Q1, né, onde a potência reativa na fase A é a parte imaginária do produto aí dos fasores, né, da tensão da fase A vezes a corrente conjugada da fase A, e expandindo aí essa expressão, né, então temos aí essa condição aqui, né, essa expressão aqui ela é representada dessa forma, onde aqui eu tenho o módulo da tensão da fase vezes o módulo da corrente da fase vezes o seno da diferença entre a tensão, o ângulo de fase da tensão, né, da fase AN menos o ângulo de fase da corrente IA. Aplicando aí aquela soma de arcos, né, isso lá da trigonometria, podemos representar essa expressão dessa forma aqui. Observa que da forma como está aqui, eu ainda não consigo, né, de forma assim direta, encontrar uma forma de aplicar o watímetro para obter o que se deseja, que é a potência reativa.
Porém, a gente pode começar a pensar um pouco em que situação. Observa que a potência reativa ela está associada aí, né, a uma soma de senos e cossenos, né? Está relacionado aí, né? Você tem aqui uma parcela que as parcelas aqui são produtos, né, de seno e cosseno. Então isso nos dá aí algumas ideias de como podemos, né, dessa expressão aqui manipular ela de forma de forma coerente, né? Não pegando uma ideia assim aleatória e sem ter critérios, mas é possível começar a pensar em algo para que aquela leitura obtida pelo atímetro resulte no que se espera de potência reativa. Um passo a ser pensado é o seguinte: o atímetro, né, a leitura do atímetro está associada ao produto da tensão pela corrente vezes o cosseno da diferença do ângulo da tensão e da corrente. Então isso nos sugere que essa expressão aqui, né, eu tenho que tentar de alguma forma fazer com que essa expressão aqui ela seja igual a um cosseno, ou seja, ao cosseno da diferença do ângulo da tensão e da corrente. E aí nós vamos ver aqui mais à frente como fazer isso. Então, uma hipótese, né, considerando, né, que temos aqui, nós queremos que o resultado seja um cosseno, né? Então, se o argumento da tensão, da função seno for tal que esse seno aqui ele desapareça, deixando apenas o cosseno, a gente já pode pensar aqui que uma situação em que isso é possível é se o argumento aqui da função seno for de 90 graus. Por quê? Se o ângulo, né, assim, o argumento da função seno, se for de 90 graus, a gente sabe que o seno de 90 graus é igual a 1. Então imagina que se eu tivesse 1 aqui multiplicando uma função cosseno, né, eu só teria aqui uma representação aqui apenas de funções cosseno. Então eu já começo a me aproximar daquilo que eu estou querendo buscar. E aí, baseado nesse raciocínio, é que a gente vai fazer essa abordagem aqui, né? Então, uma hipótese, né, é tentar de alguma forma inserir aqui um fator, que esse fator possua um ângulo de 90 graus. Então, como é que a gente faz isso? Então, a primeira situação é a seguinte, né? Considerando que a potência reativa ela é obtida dessa maneira, né, na forma fasorial. Então eu vou considerar aqui, né, um fasor x, um fasor y, e esse fasor aqui que é o que eu quero é um fator, né, que eu quero obter aí para chegar naquilo que eu quero, né, que é a potência reativa associada à leitura do atímetro. Então, considerando aqui uma variável m aqui qualquer, cujo resultado dela é a parte imaginária, né, do produto aí dos fasores, né, aqui associados. Então temos o seguinte, né? Como eu tenho aqui os módulos, né, os módulos de cada fasor, como associado aí ao termo imaginário tem o seno, né? Então eu tenho o seno o argumento aqui, né? Eu vou ter uma soma dos argumentos, né? Então eu tenho um produto de fasores, então eu vou ter uma soma dos argumentos. Lembrando que como o fasor y é conjugado, o ângulo aqui, né, desse fasor é negativo, então eu vou ter φ alfa
né, seno de φ alfa menos o φ beta, né, o B, mais o ângulo de 90 graus. Separando esses dois termos aqui, deixando em parênteses, como se fosse um só, somado aqui ao ângulo de 90 graus, e aplicando aí a soma dos arcos, né, expandindo essa expressão, temos o seguinte, ó, que o seno dessa diferença vezes o cosseno de 90 graus mais seno de 90 vezes o cosseno dessa diferença resulta em um produto de 3 módulos, né, de uma constante, vezes o cosseno da diferença entre esses dois fasores aqui, que é o fasor x e o y. Resultando aqui, né, que m é igual ao produto desses módulos vezes o cosseno da diferença desses dois ângulos. Então, como eu cheguei aqui nessa estrutura, aplicando aí esse fator, então o que me resta, né, saber, né, considerando aqui, né, que vamos imaginar que esse módulo A aqui representa a tensão, esse B representa a corrente, que esses ângulos aqui representam o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, e que esse K aqui é algo que eu preciso encontrar, de forma que eu consiga representar a potência reativa em função do cosseno. Então, como fazer isso, né? Eu tenho que saber quem é esse K aqui, ó, e buscar essa relação de angular, né, de 90 graus. Então, como é que eu vou fazer isso? Podemos fazer isso da seguinte maneira. Se nós olharmos aqui para esse diagrama fasorial, veja que lá na expressão da potência reativa, a gente está trabalhando lá com a tensão de fase e a corrente de fase, né? Olhando aqui apenas para a tensão de fase VA e a corrente de fase A. Então, nós estamos lá trabalhando com essa expressão. Se nós observarmos, veja que o que nós queremos lá é buscar um fasor que tem um módulo K, que a gente ainda não sabe, e que esse fasor ele tem um argumento, ou seja, ele tem um ângulo de fase de 90 graus. Se olharmos aqui para esses fasores, né, vamos observar que essa tensão de linha aqui, né, esse fasor que representa a tensão de linha BC, ela forma um ângulo de 90 graus com a fase A. E se observarmos aqui a fase B, ela também forma um ângulo de 90 graus com a fase C. O fasor da tensão de fase VBN, né, forma um ângulo de 90 graus com o fasor que representa a tensão de linha VCA. E o fasor que representa a tensão de fase VCN faz um ângulo de 90 graus com o fasor que representa a tensão de linha VAB. Então, eu já tenho, olhando aqui para o diagrama fasorial, um norte, né? Porque eu sei que o fasor da tensão de linha BC faz 90 graus com o fasor que representa a tensão de fase. Basta saber agora qual é a relação entre essas duas tensões. E aí, né, relacionando aí a tensão de fase VAN com a tensão de linha VBC, né, temos o seguinte, ó, que VAN ela é igual a uma tensão de fase, né, representada aí pelo o módulo da tensão de fase, acompanhado do ângulo zero, e a tensão de linha BC ela é a raiz de 3, né, vezes a tensão de fase,
E o ângulo dessa tensão de linha, né, ele é de menos 90 graus. Se nós observarmos, né, esses dois termos aqui eles se simplificam, né, e aí resulta que a relação entre a tensão da fase A com a tensão de linha BC é igual a 1 sobre a raiz de 3 ângulo de 90 graus. Logo, a tensão de fase A a N ela é igual a 1 raiz de 3 vezes a tensão de linha BC, acompanhada de um ângulo de 90 graus. Fazendo essa relação para as outras tensões, veja que essa relação entre a tensão de fase e a tensão de linha, né, elas se mantêm de um mesmo valor constante. Ou seja, eu encontrei aqui o meu K, que representa 1 sobre a raiz de 3, e o argumento desejado. E a relação aí entre a tensão de linha com a tensão de fase. Ou seja, eu não altero a expressão, mas convirjo, né? Ou seja, eu faço uma conversão para aquilo que eu desejo encontrar. E aí, fazendo aí, né, reescrevendo aqui a expressão, né, com suas substituições, né, fazendo a sua substituição, temos que Q1, né, que é a potência reativa da fase 1, mais a 2, mais a 3, é igual a 1 sobre a raiz de 3, né, pelo termo imaginário do produto da tensão de linha BC, vezes o conjugado da corrente IA, seguido aí de um ângulo de 90 graus. E assim vai para as outras demais. Como todas elas, né, o 1 sobre a raiz de 3 é comum para todas, né, eu deixei aqui em evidência. E aí, tomando como exemplo aí uma das fases, né, tomando dos termos aqui, né, e expandindo ele, veja que temos o seguinte, né, quando fazemos essa expansão aqui, essa expansão está associada aí ao seno, e aplicando aí a soma dos arcos, né, toda a operação devida, resulta aí que em uma expressão que envolve o cosseno da diferença do ângulo do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, o que nos sugere aqui, né, uma expressão que coincide com a leitura obtida por um altímetro, o atímetro. Então, eu posso dizer que o termo imaginário dessa expressão aqui, né, dessa operação, será igual à parte real do produto aí dessas duas, do fasor de tensão de linha VBC vezes a fase A conjugada. Aplicando esse mesmo conceito para as demais fases, né, podemos ter essa representação aqui. Então, a parte imaginária, né, desse termo se iguala à parte real desse aqui. E assim sucessivamente. Com isso, podemos reescrever aí para a potência reativa trifásica, que ela será o resultado desse produto aqui do fator de 1 raiz de 3 vezes a soma das partes reais de cada termo desse aqui. E por fim, né, colocando aí em função das leituras dos atímetros, temos que a potência reativa trifásica é igual a 1 raiz de 3 vezes o somatório das leituras dos 3 atímetros conectados de forma conveniente, né? Então, aqui está uma ilustração de como os atímetros devem estar ligados para que o somatório das suas leituras ela seja igual à potência reativa trifásica de um sistema trifásico equilibrado. Então,
Veja que o watímetro 1 ele pega a corrente da fase A associada à tensão da fase BC, né? O watímetro 2 ele pega a tensão da fase CA e multiplica e pega aqui a leitura da corrente IB. De igual modo, o watímetro 3 pega a leitura de tensão AB e pega a leitura de corrente da fase C. Dessa forma aí, podemos, por meio do uso de 3 watímetros ligados de forma adequada, né, para se obter aí o valor da potência reativa trifásica. Beleza? Então eu vou continuar aqui num outro vídeo e vou dar uma pausa nesse aqui agora.